todas as moças, para todas Iabás, para todas elas. Canto hoje uma canção para nós, uma canção para o nascimento, para a fecundação, para a ocupação, para o chão desse nosso longo caminho. Canto hoje a cantiga da primeira semente que a mão humana guardou sob minha pele, e aguou, e esperou, e cultivou, e viu que nascia verde e que dava frutos. Mulheres em luta, semeando resistência. Maria, nosso canto, nossa presença. Mulheres em luta, semeando resistência. Vem pra roda, Maria, nosso canto, nossa presença. Mulheres em luta, semeando resistência. Nessa ciranda não falta conspiração ao amor, coragem, rebeldia, sonho libertador. Vem pra roda, Maria. Sejam todos e todas bem-vindos ao primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. Mulheres em luta, Mulheres em luta, semeando resistência. Mulheres em luta. A história da formação social do Brasil é marcada pela violência, pela expropriação de uma pequena minoria, privilegiada, que expropriaram, durante toda a nossa história de formação social do nosso país, uma grande maioria. A terra precisa ser compartilhada. Se o agronegócio, se o hidronegócio, se a mineração quer privatizar, nós precisamos fazer o contrário. E como é que a gente faz? Quando a gente democratiza a terra. E a gente faz isso através da ocupação. A sociedade capitalista não tem nenhuma resposta para as trabalhadoras e para os trabalhadores desse planeta. A sociedade capitalista não tem como resolver os problemas. A gente tem desemprego adulto e trabalho infantil. A gente joga fora comida e tem gente morrendo de fome. Chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil, na lei ou na mar, nós vamos ganhar. O agronegócio no campo, que é o que nós conhecemos mais perto, é a maior representação do capital. Mas é também o capital financeiro, o capital econômico, é aqueles que mandam no país para buscar o lucro, e, através da exploração das pessoas, mas também da exploração profunda de todos os bens da natureza. Com a crise do capital, se aprofundam essas relações sociais de exploração contra os trabalhadores. Mas é no campo onde existem relações ainda mais precarizadas historicamente, porque nós estamos falando de uma tradição de um país escravocrata que viveu 350 anos de escravidão indígena e negra. É no campo onde essas relações ainda estão mais presentes. É muito importante que a gente destaque a questão da mulher do campo nessa realidade de precarização do trabalho. Ela começa a trabalhar muito nova, muitas vezes na própria infância. Esse trabalho das mulheres, ele se inicia principalmente na esfera dos cuidados, que não é considerado como trabalho produtivo. O trabalho doméstico, mas além disso, toda a economia, no caso da agricultura familiar, ligado ao trabalho de quintal, que são fundamentais para garantir o consumo das famílias, mas que não necessariamente é considerado renda, porque não é o substantivo de uma grande produção. Quando a mulher avança, o machismo retrocede. Quando a mulher avança, o machismo retrocede. Nossa economia ainda funciona como a economia do tempo da escravidão. Uma economia de plantation, uma economia de monocultura de cana, onde o trabalho dos homens e das mulheres negras é utilizado até a última gota de suor e descartado. Não dá para a gente fazer a luta nesse país hoje
sem a gente incorporar nas nossas bandeiras de luta a luta, né, contra o patriarcado, contra o racismo, contra a LGBTfobia, como questões estruturantes, né? Vamos ter mais didática, então. Vamos jogar estatística, já que parece que o óbvio saiu de questão. O Brasil é o 5º país mais violento para as mulheres no mundo. A cada dia, o feminicídio aumenta. E com a mulher preta, a estatística é ainda mais violenta. O homicídio de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos. A cada 11 minutos, uma mulher é estrupada. 3 a cada 5 vão ser violentadas dentro de algum relacionamento. E vocês acham o feminismo exagero? O principal causa nossa é contra a violência contra as mulheres. Nós queremos soberania alimentar, que é a nossa capacidade de produzir os nossos alimentos, de decidir o que vamos produzir e o que vamos comer. Construir um processo de agroecologia, onde produzimos alimentos saudáveis para toda a humanidade. MST! A luta é pra valer! A agroecologia não é só não usar veneno, está ligada ao nosso projeto de sociedade, nosso projeto político-organizativo do MST. Ela é um processo muito além do plantar. Ela é um processo de libertação, de debate que gera vidas, né? Porque a gente precisa também superar as relações de violência, né? E a gente sempre diz, não é possível fazer a agroecologia em relações doentes. Então a gente precisa se libertar. E se libertar é não libertar individualmente, mas é a gente libertar coletivamente. Defender a natureza, preservar os rios, as nascentes, a terra, a fauna, a flora, as matas, as florestas, é uma tarefa essencial, não apenas para a gente se contrapor ao agronegócio, mas é uma tarefa fundamental para a sobrevivência da humanidade. Não é possível transformar a sociedade se não lutamos a la par contra todos esos tipos de opresiones, contra el sistema capitalista, contra el sistema patriarcal y contra el sistema racista. Resistir, produzir, ocupar, resistir, produzir. Amanda! Viva socialismo, viva! Viva MST, viva! Nós precisamos nos aliar com os índios para ajudar a defender os territórios indígenas. Nós precisamos nos aliar com os quilombolas, mas nós precisamos nos aliar com a população da cidade para defender a vida dos jovens que estão sendo assassinados, das mulheres que estão sendo assassinadas todo dia. Os processos que o movimento está atento para que a gente possa realmente não falar de uma nova sociedade, mas nós, desde já, ir construindo, dentro da reforma agrária popular, novas relações e novas formas de viver. O trabalho doméstico tem que ser feito por todos aqueles que precisam e necessitam dos benefícios do trabalho doméstico, não só as mulheres. O cuidado com as crianças tem que ser de responsabilidade do pai, da mãe, de toda a comunidade. É apenas enfrentando o tema da divisão sexual do trabalho que a gente vai poder também mudar a realidade de precarização do trabalho das mulheres no campo.
participação das mulheres ela é fundamental na construção de novas relações e de humanização dos nossos companheiros. Se as mulheres não se organizam e não se colocam em pé, os nossos companheiros também não se humanizarão. Aí a sociedade também que nós queremos construir não se constrói. Não dá para a gente apenas estudar e compreender o feminismo. Ele tem que se tornar ação política e, né, um projeto de mundo mesmo. Então o feminismo ele precisa ser vivido, ele precisa ser experimentado desde o nosso que fazer cotidiano, né? Desde a organização dos nossos territórios. And we know, and we will always know, and we believe that we will achieve as long as we are united as women. Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Essa é a grandeza da luta, da solidariedade, do internacionalismo. É esse aprender. E foi nessa construção que nós, mulheres dos movimentos, também fomos nos fortalecendo. Quando nós definimos, a nível de CLOC na Via Campesina, a paridade de gênero, quando nós vamos discutindo a participação das mulheres e da juventude. Não é possível construir o socialismo, um mundo novo, um mundo sem exploração, sem as mulheres. E sem as mulheres no poder. Eu e os meus companheiros queremos cumplicidade pra brincar de liberdade no terreno da vida. Essa construção do feminismo camponês e popular que vai dando identidade a essa nossa luta das mulheres do campo. O feminismo, como movimento político, deve estar vinculado a um projeto de sociedade, aonde os seres humanos, aonde a natureza seja respeitado, onde os seres humanos valam mais do que o lucro. Está nas nossas mãos, né? Nas mãos da classe trabalhadora, a capacidade criativa de superar esse tempo fraturado. E eu acho que esse encontro com mística, com cultura, com a apresentação da nossa alimentação saudável, né, com estudo, com poesia, com carta, esse encontro mostra que nós somos criativos, né? Que a classe trabalhadora tem criatividade e vai ter a criatividade necessária para preparar o confronto e para preparar os combates necessários que a gente precisa ter nos dias que virão. Mãe chão, mãe caminho, mãe grito, mãe afago, mãe terra. Nos parimos enquanto lutávamos e seguimos parindo e florescendo em luta, porque é preciso. Nossa gratidão transcende nossa geração, por tua promessa sempre cumprida. Nos há dado comida farta e boa, especialmente em tempos de vírus e violências. Grata somos, nossa mãe, porque podemos pensar, lutar, beijar e bailar, porque temos e somos ciclos que a cada regresso desabam como água doce, como terra fértil, como mulheres nutridas em corpo e espírito. O que se vê e o que sabemos sem saber explicar, na nossa própria consciência da existência e da finitude de nossa materialidade, em cada reinício da história com a vida que brota e nasce, te reconhecemos e nos comprometemos a semear boas colheitas, bons afetos, guardar e partilhar sementes, lutar por tudo que ainda precisamos vencer, para rebrotar, para viver. Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos, seremos o mar de bandeiras. Somos guerreiras, não naufragaremos, seremos o mar de bandeiras. Somos mulheres, somos guerreiras, não naufragaremos. Somos
companheira, segue sempre o seu caminhar, deixando para trás as mazelas rotineiras, para um novo horizonte alcançar. Vai em frente, mulher, companheira, segue sempre o seu caminhar, deixando para trás as mazelas rotineiras, para um novo horizonte alcançar. Mulher